ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Atenção, colecionadores e entusiastas por toca-discos e discos de vinil. Neste vídeo, Marcelo Negrão, do projeto Atitude, entrevista JMJG sobre toca-discos e discos de vinil. Uma entrevista muito interessante, cheia de curiosidades sobre o mundo dos toca-discos e da cultura vinil. Tu que é apaixonado por toca-discos e discos de vinil, possui uma vitrola precisando de restauração, ou até mesmo quer entrar neste maravilhoso universo vintage comprando um toca-discos, mas não sabe qual modelo utilizar, não perca esta entrevista. Este é o melhor material do YouTube sobre o assunto e, claro, abordado pelo engenheiro JMJG da ESI JMJG, uma das referências no Brasil no assunto de vitrolas vintage. Fique ligado, a entrevista é longa, mas o material é único e todo colecionador no Brasil precisa assistir. Vamos lá! ESI JMJG Vintage, trazendo o passado de volta ao futuro. Legal. Sendo você um especialista e fazendo uma assessoria aí para um cliente exigente, como eu, por exemplo, quais os tipos de equipamentos você sugere montar, né, gastando pouco, para poder extrair o melhor do som do vinil? Bom, eu vou apresentar aqui depois para vocês essa vitrola aqui, que é um toca-disco básico, né? Esse pessoal consegue comprar aí no mercado usado com um preço razoável, né? Não é necessário investir em uma super vitrola dos anos 70, que com certeza vai ser mais cara, tá? Então, basicamente, um toca-disco, ele pode ser simplesmente só todo mecânico, tá? Ou semi-mecânico, não tem problema nenhum, tá? Você precisa ter um amplificador, de preferência um amplificador já um pouco dos anos 90 para cá. Tá? Se você não quiser gastar muito dinheiro. Se tudo que você precisar da época dos anos 70 ou dos anos 80, infelizmente você vai ter que ser obrigado a desembolsar um pouco mais. Porque além de serem produtos clássicos e tem falta no mercado, né? Você pegar um produto bem revisado, todo refeito, ele realmente vai ter um custo maior. Então eu recomendo uma picape, né? Um toca-disco convencional, né? Mecânico, que você possa ter aí um amplificador para poder tocar. De preferência caixas de madeira. As caixas de plástico que o pessoal vende nos sons de hoje em dia, eles não são tão boas. A acústica não é boa. Você pode ver, é a mesma coisa que eu expliquei entre o vinil e o CD. Então a acústica do grave, principalmente numa caixa de madeira, você vai ter um som muito mais encorpado do que as caixas de plástico que a gente ouve aí nos sons mais modernos, né? Sim. Essas caixas não são recomendadas não. Tá. E nessa questão de ouvir uma boa qualidade de música também vai depender muito também da agulha, né? Sim, na verdade... Agulha, cápsula, né? Nós temos dois tipos de agulha no mercado, tá? Tem a agulha de diamante ou rubi. Hoje em dia o pessoal também está vendendo rubi, o diamante está meio que saindo um pouco do mercado. E tem a de safira. Qual que é a diferença? Tecnicamente, para o ouvido não vai ter diferença nenhuma. A diferença é o bolso. Que a de rubi e a de diamante com certeza é mais cara, porque ela dura mais. O rubi e o diamante, eles são metais muito duros, né? Extremamente, são os mais duros que existem na face da Terra. Então, quando você escuta o disco, pelo fato deles ficarem em vibração, eles chegam a alta temperatura. Eles alcançam altíssima temperatura. Você, obviamente, botando a mão no disco não vai se queimar. Mas a ponta da agulha, ela alcança uma temperatura muito grande. Eu não lembro agora quantos graus, mas é muito alto. Então, imagina se você colocar um material frágil, ele vai acabar danificando. É o que acontece, por exemplo, com a agulha de safira. Ela dura 300 horas. Então, para aquela pessoa que escuta um disco uma vez por semana, compensa comprar uma agulha de safira, porque pelo custo-benefício ela vai ser mais aproveitada. Agora, se você, por exemplo, for que nem eu, que escuta um disco já um pouco mais, uma vez por dia, pelo menos, você vai ter que desembolsar um pouquinho mais, até por questão do custo-benefício, ter uma agulha de rubi ou uma de diamante, para te dar uma alta durabilidade. Mas a questão de qualidade sonora não muda, tá? Tanto a safira como o rubi ou o diamante, eles têm a mesma qualidade. Não impacta na qualidade, sim na durabilidade. Pegando aqueles modelos antigos, que também tinha aí no finalzinho dos anos 80, 90, que foi aqueles módulos já
tinha da Gradiente, que já vinha tudo já montado. Os 3 em 1 que o pessoal Os 3 em 1, fala. justamente. Aquilo eu já tive, e hoje comparando com o que eu tenho de termos de som antigo, cara, desculpa, era um quebra-galho, porque na verdade... Eu tenho que confessar com você que assim, o mais qualidade que a gente possa ter são as vitrolas antigas de madeira, né? Ou as vitrolas que a gente chama aqui na empresa de vitrolas integradas, que o pessoal conhece vulgarmente como Stereo System, tá? Aqueles aparelhos eles tinham uma qualidade maior, por quê? A cápsula, tá? A cápsula sim impacta na qualidade. A cápsula, nós temos 3 tipos de cápsulas. A gente tem a cápsula cerâmica, que é a cápsula mais comum, por exemplo, desse toca-disco mais barato, tá? E tem a cápsula magnética, que já é utilizado nos aparelhos de altíssima performance, por exemplo, aparelhos de DJ ou toca-discos mais caros. A qualidade sonora do magnético é insuperável. Ela te dá praticamente uma resolução, que é aquela história, né, da nitidez sonora muito superior ao de cerâmica. O de cerâmica é mais barato, então ele vai tocar, né? Vai ser um quebra-galho, como você falou, mas para aquela pessoa exigente, que sente um pouco, né, de necessidade de nitidez, vai ter que optar por um toca-disco com a cápsula magnética. Tá bom. Bom, considerando aqui a falta de reposição de peças antigas, né, para poder fazer a manutenção dos aparelhos, você sendo um técnico, né, compensa restaurar e consertar aparelhos de som antigo? Então, para nós aqui, nós trabalhamos numa categoria um pouco diferente. A gente consegue fazer 2 vertentes. Se o aparelho do cliente não tiver peças críticas danificadas, a gente opta por manter o produto mais original possível, consertando até a peça que eventualmente quebrou. Porque é fato, não tem peça de reposição no mercado. A gente não pode ir mais na loja ali e falar, olha, me dá aí uma peça aí, e não vai ter. Hoje em dia já se passaram 20, 30 anos que se deixou de fabricar, então aqui na empresa a gente tem 2 vertentes. Se não puder consertar o aparelho do cliente mantendo a total originalidade, a gente opta pela tal da reengenharia, que é uma exclusividade que a gente tem aqui na nossa empresa. A reengenharia procura fazer com que a gente possa voltar o produto do cliente funcionando, né, mas não deixando original, às vezes colocando uma eletrônica mais moderna. É o caso dos Bluetooths, das recepções de FM digital, é os casos dos leitores de cartão, ou até uma amplificação digital. A amplificação digital ela não interfere totalmente na qualidade do som, já é o contrário da mídia. Né? A gente pode ter um toca-disco, né, como esse antigo, com uma amplificação digital, você ainda vai conseguir uma boa qualidade de som. Tá? Então isso é uma das exclusividades que a nossa empresa tem. Se eu não fizesse a reengenharia aqui, quase a metade dos aparelhos que a gente restaura, eles estariam sendo condenados à sucata. Ou seja, o cliente não teria o produto de volta, porque realmente não tem mais peça de reposição. Por isso que muitos desistem, né? Ninguém quer consertar mais toca-disco por causa disso. Só que eu estou realmente nesse ramo para isso, para trazer, né, essa alegria da pessoa ter de volta o seu aparelho e me dedicando a trazer o maior número possível de aparelhos de volta. O que você falou é uma coisa bem interessante, né? Porque assim, antes de conhecer você, que é um grande prazer, eu fui ali, né, no centro, né, a famosa Santa Efigênia, que oferece algumas alternativas pra gente, né? E até conheci lá uns lugares bacanas, mas aquela situação, às vezes você leva lá o aparelho com uma intenção de o cara arrumar, mas dá a impressão que o cara, sei lá, eu vou até usar de grosso modo aqui, a palavra gambiarra, né, que é uma coisa muito chata quando você espera que o cara, quando se propõe a arrumar, a consertar, você espera que ele arrume. Mas você vê nitidamente que ele fez uma gambiarra ali e sabe como é que é? Gambiarra é aquela coisa que dura muito pouco tempo, né? Então, eu tenho um aparelho meu lá que eu fiz conserto, mas sei que em algum outro momento eu vou ter que trazer para poder arrumar de volta, porque não foi feito o conserto de uma forma alternativa, como você falou, da tal reengenharia. Exato, Então, esse é até bom você ter falado isso, para quem está, né, vendo aqui nossas entrevistas aqui, saber, né, de fato que tem uma pessoa que tem esse interesse todo de se envolver, profissionalmente falando, né, no conserto desses aparelhos, porque a gente vê muitos por aí que até tentam ajudar, mas no final das contas não tem esse processo como você tem. A diferença das outras assistências técnicas da nossa assistência é que hoje o pessoal também precisa se manter no mercado. Então a assistência técnica, digamos, comum, que já conserta todo tipo de produto, ele vai preferir consertar um aparelho mais novo, que tem mais peças de reposição. Um toca-disco já é mais difícil, o pessoal não se dedica tanto. E outra coisa importante é que os toca-discos aqui, gente, eles demoram muito tempo para ficar pronto, porque é um trabalho manual. A gente não tem muitos funcionários, né? Marceneiro, por exemplo, para restaurar a madeira, só tem um, ele também tem a demanda dele. E cada vitrola, em média, para você poder fazer o orçamento, só o orçamento, ela demora aqui na empresa em torno de 4 a 6 meses,
dependendo do defeito e da peça que a gente precisa correr atrás. Depois, por exemplo, o cliente pagou, né, já aprovou o orçamento, a gente tem uma outra etapa que é a execução da restauração. Se envolver marcenaria, se tiver que fazer uma restauração mais elétrica, eletrônica, trocar amplificador, trocar, enfim, a parte do mecanismo, você pode colocar aí em 2, 3 anos para a vitrola ficar pronta. Então, além de ser um trabalho demorado, a pessoa precisa ter paciência e se dedicar. Então não é qualquer pessoa que vai gostar de fazer isso. Eu trabalho porque eu gosto, é uma paixão minha trabalhar com isso. Se não fosse, provavelmente eu não estaria trabalhando nessa área. Então existe a diferença entre a tal da gambiarra que você falou, sim, que é aquele negócio, vamos arrumar rapidinho só para deixar o cliente ir embora, e a reengenharia, que é algo totalmente diferente. Você tem que estudar o aparelho, você tem que propor para o cliente uma outra solução definitiva, para ele poder sair com o produto daqui e não ter mais volta. Sem pressa. E tem que ser sem pressa, gente. Não adianta... A gente tem fila de espera, por incrível que pareça, eu estou com uma fila de espera hoje de mais de 1 ano. Então, se o cliente não tiver paciência para esperar, o processo também já é demorado. Se o cliente não tiver paciência para a fila, infelizmente não tem o que a gente possa fazer. O resultado também, quando atinge o resultado, com certeza é a satisfação do cliente. E vale a pena, viu? Depois a gente vai mostrar uma vitrola restaurada para vocês verem aí que vai valer a pena. O conteúdo deste vídeo é muito interessante e bem extenso. Acabamos de exibir apenas uma parte dele. Para promover um correto aproveitamento, por questões de ergonomia, temos que efetuar uma pequena pausa. Tu poderá aproveitar este tempo para fazer um alongamento, tomar um café, ir ao banheiro ou fazer qualquer outra atividade necessária. Mas não demore muito, pois a continuação do vídeo já vai começar em breve. Nos vemos em menos de 60 segundos. Então, até logo mais. Não durma ou perderá a magnífica continuação e conclusão deste vídeo. Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com